Bom, pessoal, vamos continuar aqui com a nossa aula. Nós estamos estudando aplicabilidade, princípios e interpretação constitucional. Nós vamos falar aqui, rapidamente agora, dos métodos de interpretação constitucional. Eu já mencionei que na interpretação da norma, tradicionalmente nós falamos de uma interpretação literal, sistemática, histórica, teleológica ou finalística, mas há outros métodos, né, no campo constitucional, sobretudo esses métodos vocês vão encontrar referências a ele, além do nosso livro digital, porque traz esse tema, vocês vão encontrar também um bom desenvolvimento desses métodos no livro do professor Gilmar Mendes. Esse é uma das boas obras de direito constitucional disponível, né, inclusive na forma eletrônica na biblioteca da nossa universidade, e esses métodos eles são muito bem desenvolvidos nessa obra. Nós temos 5 métodos aqui para trabalhar, né? O método jurídico ou clássico, o método tópico ou tópico problemático, o método hermenêutico concretizador, o método normativo estruturante e o método da comparação constitucional. Vamos aqui entrar no modo apresentação. E com isso, tornar aqui o material mais nítido para vocês. O primeiro método jurídico ou clássico. Ele vai partir, né, de que a Constituição ela é uma norma, ela é uma simples lei, dentre outras, dentro também de uma estrutura piramidal, hierárquica, onde leis, né, deverão se sobrepor a outras leis, do ponto de vista do plano de validade, pelo princípio da hierarquia. Mas veja, nós devemos entender então esse método como um método tradicional, um método clássico, um método mais utilizado, né, sobretudo pela abordagem, pela visão tradicional e clássica do direito. E aí toda a estrutura de interpretação, eu diria, literal, sistemática, histórica, ela está contida nessa visão jurídica clássica, né? Sobretudo as interpretações léxicas, as interpretações que vão buscar o sentido da norma pela sua literalidade, pelo texto, pelo sentido e alcance do texto. Agora, o método tópico ou tópico problemático, ele já tem uma estrutura diferente. Ele vai determinar que o intérprete, levando em conta que a Constituição é um sistema normativo aberto, admite diversos significados possíveis. Vamos lá. Eu não queria entrar nos exemplos, mas eu não tenho como evitar. Quando nós falamos, por exemplo, que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos dessa Constituição, essa igualdade entre homens e mulheres, ela tem várias significações. Então existe hoje um conceito de igualdade formal, existe o conceito de igualdade material, existe um conceito de isonomia, existe um conceito de equidade. O que, afinal de contas, o legislador quis dizer com isso? Veja, o sistema é aberto. Então nós vamos usar esse direito de igualdade e aplicar, e adequar, e construir, né, a aplicação desse princípio, dessa norma, a partir de uma situação concreta. Então, o método tópico problemático, ele vai usar, né, o texto constitucional não partindo da norma, mas partindo dos fatos, partindo da situação problema. E a norma, então, ela vai procurar, né, na norma vão se procurar respostas para esse problema. E o mesmo artigo, ele será adequado e será moldável a diferentes tipos de problemas. Então, você parte do princípio de que a norma ela é aberta, ela é plástica, ela é elástica, ela é moldável. E vários conceitos do direito, eles são conceitos indeterminados, são conceitos abertos, são conceitos amplos. Não há uma definição precisa. E aí isso envolve, inclusive, a ideia de que muito do nosso sistema normativo é principiológico e não baseado em regras fechadas. E esse, então, é o princípio ou o fundamento do método tópico ou tópico problemático. Ele admite, então, diferentes possibilidades a partir de um problema. Então, é de um determinado caso concreto e não da norma em abstrato que vai se produzir uma interpretação. Eu diria que esse é um método que nós também poderíamos chamar na lógica de um método indutivo, parte-se dos fatos e não da norma. O método hermenêutico concretizador é exatamente o contrário, né? Parte da pré-compreensão do intérprete acerca do conteúdo normativo. Você parte do entendimento da norma
para verificar a aplicabilidade dela nas situações fáticas. Você primeiro busca na norma o sentido que você quer dar àquele texto, que você vai extrair daquele texto. E aí sim, né, depois que você tem as possibilidades, né, disponíveis da interpretação normativa, que você vai procurar aquela que melhor se adequa, que melhor resolve o problema concreto, específico. Parte-se então da norma. Esse é o método que nós poderíamos considerar como dedutivo, diferentemente do método tópico, que ele é indutivo. Então, para encontrar a melhor solução de um caso concreto, então, parte-se da pré-compreensão da norma, levando em consideração a realidade social e o contexto histórico que apresenta. Ambas as proposições, elas levam em conta contextos, elas levam em conta a busca de uma solução, né, mas os pontos de partida e chegada são opostos. No primeiro caso, se parte do problema para se chegar a uma solução normativa. No outro caso, se parte do estudo das construções hermenêuticas normativas para se procurar, né, o encaixe, a adequação, a conformação como solução ao problema. E o método normativo estruturante, ele é um método que ele não tem essa preocupação dedutiva e dedutiva, mas ele vai partir de uma premissa de que não existe identidade entre o programa normativo, que são os preceitos, que são as hipóteses de incidência, né, previstas em lei, e o âmbito normativo, que é a realidade dos fatos que ele pretende normatizar. Não há essa identidade. O que dá a possibilidade do intérprete, do aplicador do direito, de interpretações mais livres, onde a literalidade do texto ela não é tão evidenciada, não é tão enfatizada, mas se leva em conta a realidade social que o texto pretende regular. Esse é o método que vamos chamar mais alternativo, é o método mais heterodoxo, o chamado método normativo estruturante, e muito utilizado aí em muitas decisões do Supremo Tribunal Federal. O método da comparação constitucional é aquele que vai buscar referências em outras legislações. O que o direito inglês diz sobre isso? O que o direito norte-americano diz sobre isso? O que fala o direito mexicano? Como é esse instituto lá na Itália? E aí você vai buscar, na comparabilidade com outros ordenamentos jurídicos de outros países, né, a busca de uma solução. Olha, o nosso direito empresarial, ele teve uma matriz francesa, mas com o direito da empresa, que abandona os atos de comércio, nós temos hoje o direito italiano influenciando o direito empresarial brasileiro. Nós temos o Código Processual Civil, com muitos institutos do direito alemão sendo introduzidos no nosso ordenamento jurídico. Então veja que muitas das construções legislativas, elas se inspiram nas experiências de outros países. Então o método de comparação constitucional, inclusive, é utilizado na fase de preparação, de criação de leis, o processo legislativo, os projetos de lei, eles estudam muito nessa fase, né, os sistemas de outros países. E também no campo do direito constitucional, as constituições são estudadas, né? Então, esses são os métodos. Nós iniciamos agora o estudo da jurisprudência, e aqui sim começam exemplos. Vejam que são vários casos, vários casos. Eu não quero aqui me alongar, né? E preciso de mais do que 7, 8 minutos para falar sobre isso, então nós vamos interromper mais uma vez e seguir na sequência com os exemplos.